Agora vamos para Abacuque. A pergunta nossa para o livro de Abacuque foi assim, como que se pode resumir? E eu quero trazer um resumo para você do livro de Abacuque. É muito impressionante também o livro de Abacuque. Tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, o profeta pergunta igual Jó: até quando o ímpio prevalece e o senhor não faz nada? Jó perguntava isso. Como que o ímpio é abençoado e o justo é castigado e sofre e tem tudo quanto é problema? Como que é isso? E aí, e você vê que no primeiro capítulo ele alterna entre ele falando com Deus e Deus falando na primeira pessoa. Ele fala no versículo 6, eis que suscita os caldeus, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra. Então a pergunta no primeiro capítulo é isso, é assim, como que os injustos continuam e o senhor não julga? Aí Deus responde, mas eu vou trazer os caldeus. Aí ele pergunta, mas Deus, os caldeus são idólatras, são piores ainda do que esses que você vai... Como que você vai usar eles? E aí, no capítulo 2, ele fala, eu estou esperando a resposta. Eu fiz a pergunta, agora estou esperando a resposta. E Deus responde para ele. E Deus fala, os caldeus vão ser castigados e julgados terrivelmente. Mas vai ter a hora certa. Então, é basicamente assim, você não precisa ficar me perguntando como que eu aguento. Ele fala no certo versículo 5, o senhor é tão puro de olhos, como é que você permite um povo tão mau igual os caldeus você usar para julgar o teu povo? E ele fala ainda que eles sacrificam para a rede deles. Eles usam a rede e matam tudo quanto é animal e tal, e ainda sacrifica para a rede como se a rede fosse Deus. Ele fala, como que você aguenta isso? E Deus fala assim, olha, calma, escreve a visão, porque ela vai parecer que vai demorar, mas ela vai acontecer. E aí ele diz, o justo vive pela fé. Ele diz, o justo, apesar das aparências parecer que é contrário, o justo vive pela fé, ele crê. Não foi julgado ainda, porque não chegou a hora. Mas quando chegar a hora, eles vão ser julgados. É isso que ele fala com muita força. Tanto os injustos lá em Israel, quanto os caldeus que vieram com tanta injustiça também. Na hora certa, o justo, ele continua crendo, apesar de ver muita coisa injusta acontecendo. E aí nós temos o terceiro capítulo, que é maravilhoso, é uma poesia, uma oração, um cântico, que revela a visão de Deus vindo para a terra para julgar as nações com todo o seu poder e esplendor, e que ele vai socorrer seu povo, e vai julgar as nações, e nós podemos esperar esse dia com fé. Muito maravilhoso esses 3 coisas no livro de Abacuque. E algumas frases muito importantes do livro de Abacuque eu quero ressaltar. Capítulo 2, versículo 4, ele fala, o justo viverá pela fé. Isso é citado no Novo Testamento muitas vezes e foi a base da reforma de Lutero, a reforma protestante. Ele diz aqui, eis o soberbo, versículo 4 do capítulo 2, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo tem que crer que apesar de todo mundo ridicularizá-lo, apesar de todas as evidências externas parecer que está errado, ele continua crendo, ele continua sabendo, vai chegar a hora, e aí vai chegar a hora para quê? Uma segunda frase, capítulo 2, versículo 14 diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Maravilhoso. E no capítulo 3, versículo 2, ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no fim do capítulo 3, versículo 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falte produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado a malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Então, todo o resumo do livro de Abacuque é, Deus pode parecer que está demorando, mas tem a hora certa para cada coisa. E Ele vai julgar os ímpios e o justo tem que viver pela fé e não pelas aparências. E ele pode cantar para Deus e orar para Deus, aviva a tua obra no meio dos anos, não deixa os justos perder a perseverança e a fé, ajuda-nos a perseverar crendo, porque vai chegar um dia em que ele jurou que a sua glória vai cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. Você sabe como as águas cobrem o mar? Quilômetros de água.
Então a terra vai ser cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha nada, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou crer contra as aparências, contra as evidências, porque a palavra do Senhor é segura. E a pergunta para o próximo vídeo é: qual foi a importância do profeta Ageu